Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A primeira do ano. A primeira com vocês, né? Que a primeira foi logo no dia 1º. Também conhecida como uma das últimas do dia 31. Mas vamos fazer aqui a nossa primeira caixinha. Vamos então brindar pela primeira vez em 2026. Vamos ver aqui as perguntas de vocês, lá no @Pautas e Táticas. Obrigado a todo mundo que participou. Boas-vindas a vocês que estão conhecendo o canal agora, estão chegando aí para fortalecer a família nesse ano. Ainda não conhecem o Instagram do Pautas e Táticas, onde eu faço toda a divulgação dos vídeos e também deixo a caixinha como essa para você mandar as suas perguntas semanalmente e a gente poder ter essa interação. Então já segue lá, @Pautas e Táticas no Instagram. Ah, você tem X, tem Twitter? Tinha, mas encheram tanto meu saco lá que eu acabei saindo de lá. Ali é o esgoto da internet, é a rede social mais tóxica que existe. Então sou uma pessoa mais leve e mais feliz depois que eu saí do X, beleza? Vamos ficar só no Insta mesmo e aqui, né, com a nossa interação no YouTube, que já tá bom demais. Vamos começar então com as perguntas do Francisco Teixeira. Um abraço aí pro Francisco. Concorda que uma equipa ganha mais variabilidade ofensiva com os dois laterais a dar largura? Quem não sabe, o Francisco é nosso amigo aí português, né? Cara, eu acho que pode ser, mas não é uma regra, não necessariamente. Até porque quando você avança com os dois laterais ao mesmo tempo hoje, você também se expõe, né, aos perigos de uma bola nas costas. Às vezes a defesa não tem uma flutuação que seja necessária para poder comportar um time que avança os dois laterais ao mesmo tempo, né? Muitos times hoje estão fazendo esse avanço mais alternado justamente por isso. Quando um lateral sobe, o outro fica mais ou apoia por dentro para poder facilitar aí a formação de uma linha de 4. Às vezes um volante recua para se transformar nesse zagueiro, porque um zagueiro vai abrir para cobrir o lateral que subiu. Então, tem tudo no futebol, todas as decisões táticas tem um ônus e um bônus. Todo bônus tem um ônus, na verdade. E o ônus de se atacar com dois laterais ao mesmo tempo é esse, né? Muitas vezes você pode ficar exposto defensivamente. Claro que você ocupar o campo de ataque com mais jogadores, você ter a amplitude dada pelos dois laterais é sempre bom, mas a amplitude ela pode ser dada também com os pontas, né? Não necessariamente com os laterais. Hoje em dia acho que é mais comum, né, se dar essa amplitude com os pontas do que com os laterais. Isso não vai fazer um time ser mais ou menos ofensivo ou mais ou menos defensivo também, beleza? Mas tudo tem que ter equilíbrio, tá? Entre as variações de jogo, com e sem bola. Mais uma aqui do Francisco. Por que o Richard Rios do Palmeiras era tão diferente do Rios do Benfica? Tática, ideia de jogo? Cara, talvez seja mais uma questão de adaptação, né? Ele tinha também um status, uma moral bem diferenciada no Palmeiras que ele tem hoje, né, no Benfica. E às vezes é um jogador que sentiu muito o nível de exigência do futebol, não português, mas do futebol europeu, né, as exigências até dentro do próprio clube, e aí não conseguiu se adaptar. Eu nem sei se você está falando aqui de diferente no quesito tático, importância, né, ou se ele realmente está jogando mal, porque eu já ouvi muitas críticas, né, em relação ao desempenho dele lá no Benfica, de que ele estaria realmente jogando mal, por isso que eu levei por esse lado. Mas até gostaria de ouvir mais a sua opinião, como você acha que está jogando o Richard Rios lá, né? Se é só diferente ou se é de fato pior. Eu entendi a sua pergunta como pior, e aí eu respondi, né, entendendo dessa maneira, beleza? A terceira aqui do Francisco, inclusive, pessoal aí que é novo, eu peço sempre para deixarem até 3 perguntas para não virar festa, né? Senão as pessoas fazem 10 perguntas aqui e o vídeo não acaba nunca. E é claro, sempre tem a semana que vem para você guardar um pouquinho de munição para gastar na semana seguinte também. Gyökeres e Chesco também tem te desiludido? Um abraço, Francisco. Ah, mano, é aquilo também, né? Eles chegaram em clubes com uma exigência muito maior, né? Talvez até... Eu confio mais no Gyökeres, tá? Né, o Gyökeres dentro do sistema de jogo do Arsenal, que abastece ali o centroavante o tempo todo, né, que é um cara que vai jogar muitas vezes de costas,
né, num time que se impõe muito dentro do campo de defesa do adversário, então ele vai ser muito acionado ali no pivô para poder distribuir o jogo de trás, não necessariamente alimentado para que ele seja o ponto final das jogadas. O time não tem essa obrigação e ele não tem toda essa moral. É um jogador também que vem de uma temporada muito boa, né, pelo Sporting, mas ele já tinha passado pelo futebol inglês e não era todo esse jogador, né? Então talvez a temporada anterior tenha sido acima da capacidade do jogador que ele é. Mas é claro que a temporada que ele fez chamou a atenção dos principais clubes, o Arsenal era um deles, então a contratação era óbvia. O Chesco já é um pouco diferente por conta de... É um cara que não tinha esse hype todo do Gyökeres, e ele foi para um time mais bagunçado, né, que era o Manchester United. Tinha ali um trabalho que acabou de ser interrompido, né, do Rubem Amorim, mas era um trabalho que já havia muitas interrogações acerca dele, muitos questionamentos acerca da qualidade do treinador para o time, mas também é o que eu falo com um parceiro meu, né, o Gustavo, um abraço para ele, né, que é simpatizante, é fã, é torcedor, né, na medida do possível do que dá aqui no futebol brasileiro, dentro do Brasil ser torcedor de um time inglês, né, em relação ao que acontece no Manchester United desde a saída do Ferguson. Cada técnico que passa por lá é o próximo pior técnico da história. Será que é comum esse tipo de situação? Eu não acho, cara. Eu não acho. Né, muitos jogadores também chegam lá com status muito grandes e tal, caras com carreira renomada, estrelas do futebol mundial, com qualidade comprovada, chegam lá e desaparecem. Aí saem de lá e voltam a jogar bem. Isso não é normal, cara. Isso não é normal. Então, assim, não dá pra falar que a culpa é só do técnico, ou só dos caras, ou o jogador que foi lá pra lá e não encaixa, porque no fim das contas, é só mais um que tá indo pra lá e não tá rendendo bem. E eu acho que ainda é cedo pra gente ter esse carimbo de confirmação de deu certo, deu errado, tá? Metade da temporada só que se foi. A gente acabou de virar, né, o ano pra 2026. A temporada, no caso, pro segundo semestre. Valeu, Francisco. Deixa eu dar uma bicadinha aqui na serva. Caiozin, _010. Por onde devo começar para aprender tática? Cara, se você já tem um interesse, você deve buscar aí as diferenças, né, entre um time e outro. As dúvidas que vão aparecendo, já que você já tem esse interesse, você deve ir buscar as respostas, né, na internet, né, nos blogs, nos sites especializados, nos canais. Você sempre vai fazendo aí as suas buscas, que com certeza tem gente, como eu, modéstia à parte, fazendo conteúdo aí de qualidade para poder tirar as suas dúvidas. Eu posso te ajudar com o meu curso de análise tática, que eu, né, ministrei. Cara, já estamos em 2026, eu ministrei esse curso em fevereiro de 2023, tá? Mas eu ainda comercializo ali, né, as gravações das aulas, bastante gente aí gostou, fez o curso, comprou o curso também depois que ele acabou, eu continuo comercializando, pretendo fazer uma segunda parte desse curso também, mas a primeira parte aí, se você estiver interessado, me chama no direct do Instagram que eu vou te passar todas as informações aí de como você pode adquirir, pode comprar o curso, beleza? Valeu, Caiozinho. Caiozinho aparentemente só mandou essa pergunta. Topzera 1910. Aprovou a contratação do Martin Anselmi? Acha que vai se sair bem no fogão ou vai esperar para ver? Cara, vou esperar para ver, mas assim, eu não tenho uma expectativa muito alta por conta do estilo de jogo que ele prega, do sistema tático que ele prega, que normalmente é mal visto no Brasil, e principalmente pela torcida do Botafogo, né, cara? Né? Muita gente ainda tem aquela visão retrógrada de que 3 zagueiros significa time retranqueiro, time covarde, né? Você colocar um defensor a mais no time, você tira, né, a presença, a vaga de um jogador mais ofensivo na equipe, e as pessoas querem ver um sistema tático que soa mais como o simples, né? O arroz e o feijão. Já foi no futebol brasileiro o 4-2-2-2, hoje em dia é mais o 4-2-3-1. Então acho que quanto mais sair um pouco ali dessas ideias convencionais, mais comuns, eu acho que a galera vai olhar um pouco torto. Deixa eu ligar aqui na tomada aqui a bateria, pra gente não ter surpresas desagradáveis de descarregar no meio da gravação, né? Já tinha colocado aqui encaixado, mas eu não tinha colocado na tomada. Ainda não tá pra descarregar não, mas pra gente se prevenir. Então assim, mano, o meu temor é esse. O cara não conseguir ali engatar resultados rápidos, né? 2, 3 resultados ali ruins, já começarem a pedir pra ele sair. Principalmente ali nesse começo do ano, né? Os jogos antes dali das eliminatórias que o Botafogo vai ter que jogar na Libertadores. Aí vai começar aquele papinho. Ah, vai esperar ser eliminado da Libertadores pra demitir?
Pois é, a contratação dele foi comemorada, de fato, né, por conta de o Botafogo não começar um ano com a incerteza de quem seria o treinador, mas começa com várias incertezas em relação a outras coisas. Eu já vi, já deu uma passada de olho aqui nas perguntas, tem mais uma pergunta aí sobre o Botafogo, eu falo mais sobre isso quando chegar a hora, então, beleza? Antes da segunda aqui do Topzera tem a do Felipe e Gabriel. Você acredita no Hexa? Eu já falei aqui algumas vezes que não, né? Mas pode acontecer. Mas se eu tivesse que apostar dinheiro, eu diria que ainda não vai ser dessa vez, tá? Acho que a gente fez muita coisa errada no ciclo, né, pra ser coroado com isso agora. Ah, mas nos últimos 2 títulos mundiais isso aconteceu e tal, mas a gente tinha muito da onde tirar também, né? A gente tinha jogadores de muita qualidade e tal. Não que agora não tenha, mas eu acho que a qualidade é inferior e a gente tem muito mais gente, muito mais equipes fazendo coisas muito mais certas do que nós. É claro que quando você faz tudo certo, isso não é garantia de que você vai ser campeão num torneio mata-mata de um mês, né? Tudo pode acontecer. Quase tudo pode acontecer, né? Para ser mais exato. Mas eu tenho certeza que quem ganha, com certeza não fez tudo errado. E a CBF fez quase tudo errado para poder, né, ser premiada com um título mundial aí nesse ano. Não acho que vai acontecer. Quero que o Ancelotti fique, independente do resultado, né, para que ele tenha um ciclo completo. E aí, para 2030, eu já posso chegar um pouco mais esperançoso. Para agora, eu não acredito muito não, beleza? Agora sim a gente volta aqui para as do Topzera. Valeu, Felipe, agradecendo aí sua participação. Qual time vai se sair melhor nas contratações, tirando Flamengo e Palmeiras, que já brigam todo ano? Ah, difícil, né, mano? Exercício aí de futurologia. Né, a gente sabe que esses dois aí vão brigar mais uma vez. O Cruzeiro está se credenciando aí como um bom desafiante, né? Acho que já contratou, né? Já foi confirmada a contratação do Gerson, inclusive. Foi uma ótima contratação aí que o Cruzeiro fez. Bateu o pé para poder ficar com o Caio Jorge também. Eu acho que foi um ótimo recado para o mercado, né? Não perder um jogador para um time, né, que já é dominante dentro do campeonato que você disputa, né? Fortalecer um rival e se enfraquecer. Né? Se o objetivo do Cruzeiro é disputar com esses times, você não vai reforçar esses times. Eu acho que foi um bom recado aí do Cruzeiro não cedendo, né, jogadores aí pro Flamengo, né? No caso do Caio Jorge. Então, eu vejo como ali a terceira força neste momento, tá? Claro que tudo pode mudar, né, em relação a outros times aí que vem, pelo menos, sinalizando ter uma ambição muito grande. O Fluminense, por exemplo, não desistiu do Hulk, né? Tá querendo tirar o Savarino do Botafogo também, né? O que tudo indica, ele vai, infelizmente. Mas, então, já trouxe o Guilherme Arana, né? Trouxe o James para substituir ali o Thiago Silva na zaga, fala-se no Nino. Então, eu vejo o Fluminense também como um time que pode ser ali que incomode, né, os grandes favoritos. Mais uma aqui, do Topzera. O que acha das tentativas do Flamengo em questão de querer trazer bons nomes nessa janela, mas sem sucesso, por enquanto, já que o time faturou muito, segundo o presidente BAP? Cara, são 2 opiniões que eu tenho sobre esse assunto. Primeiro, né, ele não tem tido tanto sucesso assim porque ele está atacando o mercado interno. E aí são poucos os times que têm grandes jogadores, né, que interessam ao Flamengo e que vão ceder para o Flamengo, né, que vão dar essa arma para o Flamengo. Então ninguém quer reforçar o time que já é o grande, né, tubarão aí do mercado interno. E segundo, o Flamengo não tem tantas carências assim no seu elenco. Aliás, eu diria que são pouquíssimas ou quase nenhuma dentro do elenco ali e tal. Né, que é um reserva ali de centroavante, talvez mais um zagueiro, né, acho que tem 3 zagueiros ali de muita qualidade. Contratou o Vitão, se eu não me engano, né, que é uma ótima aquisição. Né, tava entre o Flamengo e o Cruzeiro, mas acho que ele foi pro Flamengo mesmo. Tem que me informar, porque, cara, eu vou confessar a vocês, gente, não tem nada mais chato do que essa época do ano de mercado da bola, porque é muita especulação, pouca coisa concreta. Às vezes eu prefiro me desligar e ver outra coisa, sabe? Nesse período aí que eu fiquei aí numa boa, sem postar vídeo no canal, sem produzir conteúdo, eu me afastei de notícias de futebol um pouco, porque, porra, é muita coisinha, muita fofoquinha, disse-me-disse e tal, e é pouca coisa que de fato acontece, porque não tem jogo e a galera fica sem pauta, então eles inventam pauta para poder ter o que noticiar e aí os programas de debate vão lá e ficam, né, especulando e falando em cima de algo que de fato nem vai acontecer. Então por isso que eu nem tenho certeza se o Vitão realmente foi pro Flamengo ou não. Eu acho que foi, tá? Vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Então se foi, já é uma carência a menos. E é isso, mano.
atacar o mercado interno. Poucos clubes têm jogadores ali, né, que vão interessar o Flamengo e vão querer ceder esses jogadores ao Flamengo. E segundo, o Flamengo tem poucas carências no elenco, então por isso que não tem essa ansiedade, essa necessidade de anunciar reforço toda hora. E é por isso que começou ali na marcha lenta aí essa janela de transferências, beleza? Obrigado, Topzera. Essas foram as 3 perguntas aí do Topzera. Stephanie Gabriele. O que é necessário para que voltemos a formar laterais, centroavantes e meio-campistas do mais alto nível? Sinto que essas são nossas maiores carências em questão de formação. Eu também acho, Stephanie, que são nossas maiores carências, mas depende do nosso olhar também. Porque eu vejo muitas dessas críticas com o olhar do passado. Né? Comparar os jogadores que a gente tinha na seleção brasileira, por exemplo, né, no passado, ou em gerações antigas, com as demandas do jogo antigo e comparar com as demandas do jogo atual. Por exemplo, né, dizer que a gente não produz mais Cafus e Roberto Carlos. Beleza, não produzimos, mas por que a gente não produz mais? A gente agora tem os pontas, né? Então não tem mais essa necessidade dos laterais passarem o tempo todo e serem essas válvulas ofensivas, ocuparem todo o corredor ali, como era na época de Cafu e Roberto Carlos. Naquela época não tinha ponta, os laterais tinham essa demanda. E os volantes eram jogadores de mais cobertura ali dos laterais do que os caras que produzem o jogo, tanto os volantes como os zagueiros, atualmente. E hoje em dia também não se tem mais o tal do camisa 10, né, que antigamente a gente tinha em profusão. Por que não se tem? Também tem muito poucos times que vão ceder o espaço para que o camisa 10 possa atuar, né? Que é ali a entrelinha, frente da defesa, o espaço entre a defesa e os volantes. Os times hoje estão mais compactos, defensivamente tem menos espaço, então esses caras ficam mais encaixotados. E é mais necessário, também são jogadores até um pouco mais lentos e preguiçosos na parte defensiva, só jogam com a bola no pé, claro que continuam existindo, mas hoje em dia tem se investido mais em jogadores multifacetados, né, jogadores que podem quebrar esse tipo de retranca do adversário, de gerar mais espaço, do 1 contra 1, do que necessariamente em jogadores que precisam de um contexto específico para poder jogar. Então, até os meio-campistas hoje eles têm que ser mais completos, mais dinâmicos, né, participar também no momento sem bola. Ou, se não vai recompor, tem que pressionar na frente. O cara que perde a bola e bota a mão na cintura, ele tá, né, sem vez de jogar. E centroavante, muita gente compara com o Ronaldo, com o Romário, com o Careca, com o Luizão, com os caras realmente que a gente teve que eram tops, né? Dentro do nosso material humano ali disponível para poder abastecer, por exemplo, uma seleção brasileira. Ainda assim, a gente tem qualidade nessa posição, né? Tem muito jogador aí, né, dentro do futebol europeu fazendo sucesso. Né? A gente pode citar aí alguns exemplos, né? Até um exemplo recente que eu nem acho que seja para seleção, porque eu não acho que seleção seja lugar de teste de jogador que está fazendo só um bom recorte aqui, um bom momento, que é no caso o Igor Thiago do Brentford. Acabou de bater o recorde ali de gols em um só turno, né, de uma mesma temporada no campeonato inglês, né, na Premier League. Cara, é um cara que não esteve no radar em nenhum momento. Aí agora, por esse bom momento, por esses números, já querem testar ele na seleção. Será realmente que é assim? É esse ponto de partida que a gente tem que ter para poder formar um bom time de futebol? Ainda assim, a gente tem bons exemplos. Pô, a gente tem o João Pedro lá no Chelsea, se destacou no Brighton. Eu torci o nariz, muitas vezes, aqui inclusive, né, para a convocação dele enquanto jogador do Brighton. Agora, no Chelsea, as pessoas olham com melhores olhos. Mas se você for olhar com lupa, ele não está jogando tanto assim, lá no Chelsea. Matheus Cunha, no Manchester United. Às vezes utilizado até mais como meia, né, do que como centroavante. Na própria seleção, ele tem sido usado mais assim, né, jogando por trás de um cara mais avançado e não ser ele esse cara mais avançado. Ele é mais segundo atacante do que 9 também. Né, agora a gente teve aí o retorno do Gabriel Jesus, né, tem o Richarlison convocado. Se a gente for olhar para o Brasil, temos o Pedro, temos o Vitor Roque, temos o próprio Caio Jorge, né? Voltando para a Europa, a gente tem o Igor Jesus, né, que tem feito boas partidas lá pelo Nottingham Forest. Enfim, a gente tem material humano. A gente não tem mais os Ronaldos, os Romários, mas é por questão de talento. Não vai ser todo dia que esses caras vão aparecer. Por isso que eles eram extra classe, fora de série. Fora de série, né? Não existe uma série de grandes jogadores com aquela virtude, com aquela qualidade. E é por isso que eles são realmente únicos.
né, e especiais dentro da posição, né? Nem o Brasil e nem ninguém no mundo tem jogadores com essa qualidade. Beleza? E é isso, Stephanie. Eu acho que não se forma mais tanto assim por conta disso. Agora, o que fazer para poder, né, formar mais jogadores? Eu acho que temos que formar jogadores dentro das demandas técnicas e táticas que o futebol de hoje tem. Tá? Não olhando com o olhar do passado, né? De o que a gente teve e a gente não produz mais. Não. O que o mundo está produzindo hoje e o Brasil não tem? Quais são as necessidades do jogo hoje que o Brasil está tendo dificuldade? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer, beleza? Obrigado, Stephanie. João Destro77. Ouvi de um amigo que o Zidane é superestimado porque não tem tantos gols. Porque não tem tantos gols. Que ele era tipo um Ricardinho com grife. Nossa Senhora. O que acha? Pô, João. Não sei o quão amigo esse cara seu é, mas evita falar sobre futebol com ele. Pô, mano. Cara, Ricardinho com grife é sacanagem. Com todo respeito aqui ao Ricardinho, que era um grande jogador, mas Zidane tá anos-luz à frente dele. É assim, mano. Esse olhar de, gols, ele não tinha tantos gols, essa não era uma demanda da época, sabe? Hoje em dia a gente analisa muito futebol por número. É uma das implicâncias que eu tenho. Eu sempre chamo, né, a galera que é assim, que faz esse tipo de análise, como geração SofaScore, né? A geração Transfer Market. A geração que fica ali olhando estatística, que assiste futebol numa planilha do Excel, né? Que não vai pro estádio nem liga a televisão para assistir o jogo. Né, porque a influência do Zidane, a elegância dele, a qualidade dele, né, a forma como ele fazia o jogo parecer fácil, tudo isso não vai aparecer na estatística. E aí tem que ver jogo. Tem que ter visto ele jogar, tem que ter acompanhado a carreira dele para ver o grande jogador que ele foi. Não à toa, mano, o Platini, que era um meia que fazia muito mais gols do que o Zidane, não há debate de que o Zidane superou o Platini, né, como o maior jogador francês de todos os tempos. 2 camisas 10 da mesma posição e tudo mais. Platini 3 vezes seguidas escolhido bola de ouro. O Zidane foi 3 vezes de forma mais espaçada ali, né, com prêmios de melhor jogador do mundo. Ele tem 2 bolas de ouro e 3 prêmios da FIFA. Cara, o Zidane foi um cracaço, foi um jogadoraço. Foi um dos melhores que já existiu dentro da posição dele. Então, não é superestimado mesmo. Eu tenho certeza que esse cara aí que é seu amigo e que falou isso, não viu o Zidane jogar. Viu o finalzinho da carreira dele, talvez, quando muito, e é um desses caras que analisa futebol por número. É a minha opinião sobre essa declaração aí do seu amigo, beleza? Pode falar isso pra ele. Mais uma do João. Retiro tudo que eu disse há uns meses atrás aqui sobre a Copa do Brasil ser superestimada. É tetra. Pois é, né? Eu lembro que eu tinha te respondido mais ou menos isso, né, cara? Que talvez você tivesse tido essa impressão. Eu lembro até que você falou que já é a 4ª vez seguida que meu time tá nas semifinais e eu não acho assim um campeonato tão... Eu lembro de ter te respondido que talvez você tivesse essa impressão porque o teu time de fato não ganhou, né? Teu time foi a uma final, perdeu essa final e aí você não ficou com essa impressão tão grande assim. E era claro que é claro ainda que é uma competição de terceiro escalão em relação ao Brasileiro e a Libertadores, que são mais importantes. Mas é um título grande, é um título nacional. E é um título que preenche o vazio de quem é viúva do Brasileiro no formato de mata-mata. Tá? A gente tem um formato de pontos corridos no Campeonato Brasileiro hoje, não temos mais o formato de mata-mata, mas nós temos um mata-mata nacional, que é a Copa do Brasil, que ficou muito mais atraente e interessante depois que, né, passou a voltar a ter os times da Libertadores disputando. Eu acho que tem tudo para ser mais atrativo ainda agora, né, a partir das próximas temporadas, com 2 tomadas de decisão aí que foram feitas, né? A primeira, incluindo, né, todos os times da Série A diretamente na 5ª fase, né? E a segunda, essa eu sei que tem gente que gosta mais do que eu torço um pouco o nariz, que é a final em jogo único. Eu acho que vai promover mais o evento. Se manter essa data final de temporada, né, fechar a temporada com a Copa do Brasil, eu acho que vai ser melhor ainda. Eu acho que essa tomada de decisão foi muito acertada nesse ano, ainda que tenha sido ali meio que feito nas coxas e até contando um pouco com a sorte ali do calendário dos clubes envolvidos. Mas eu acho que para a promoção do evento é sempre muito melhor você ter uma final em jogo único. Mas às vezes não é tão justo
e vai fazer com que os times, por exemplo, percam a renda, né, dos jogos como mandante na final. Né? O Corinthians arrecadou muito quando teve o primeiro jogo em casa. Né? Conseguiu ali, né, colocar o jogo para mais gente. Você não elitiza o evento, né? Você continua priorizando ali o sócio-torcedor que paga o ano inteiro e não vai ser punido, né, não tendo ali o jogo na casa dele numa final de jogo único em campo neutro. Então ele vai continuar podendo ir, né, se aproveitar do plano de sócio ali, e o time vai fazer ali uma renda muito alta, né, mandando o jogo na sua casa na final. E depois o Vasco também teve o jogo no Maracanã, que nem é o estádio dele, mas é um estádio maior, então ele pôde fazer mais dinheiro, teve uma renda maior, lotou o estádio, enfim. Rio de Janeiro aqui, por exemplo, parou no dia da final, né, da Copa do Brasil. Então, cara, eu acho que vai ficar mais atrativo a partir desse ano, mais atrativo ainda, mas sempre foi um campeonato muito legal de se acompanhar, principalmente depois do retorno dos times da Libertadores ali em 2013 até 2012. Quem estava na Libertadores não estava jogando Copa do Brasil, né? Então, ter todos os times mais importantes do Brasil jogando, eu acho que sempre vai ser, né, benéfico para a competição. Mais uma aqui do João. Qual o tipo de jogador que mais te irrita? Eu detesto jogador preguiçoso, tipo Ozil e Pogba. Cara, eu acho que nem é a questão de eles serem preguiçosos, né, cara? Acho que é mais de característica mesmo, serem mais lentos e tal, e não serem tão combativos, ajudar tanto na marcação assim. No caso do Ozil, é o caso ali do camisa 10 clássico que a gente falou. Do Pogba, é mais uma inconstância física mesmo. Né? É um cara que ele rende melhor num contexto muito específico, e se tirar ele desse contexto, ele não rende tão bem assim. Né? Não acho que seja questão de preguiçosos aqui, não, os seus exemplos, tá? Eu não gosto de jogador burro. Jogador assim que faz tomadas de decisões ruins, né? Jogador precipitado, que abaixa a cabeça, não olha o entorno, não presta atenção, né, nos companheiros, né? Hora de driblar ele tem que tocar, hora de tocar ele quer driblar. Enfim, esse tipo de jogador é o que mais me irrita. Né? No momento que ele pode finalizar, ele tenta mais um passe ou tenta mais uma jogada, né, individual e tal, e perde uma chance. Esse é o jogador que mais me irrita. Beleza? Eu fico puto aqui quando eu vejo, principalmente no meu time. Valeu, João. Araújo Juliano 12. Rei da América pro Arrascaeta. Foi justo? Foi, pô. Foi o melhor jogador da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, sem muita dúvida. Então, foi completamente justo. Não vejo nenhum outro postulante a esse posto nesta temporada. De fato, foi o melhor jogador e foi condecorado de forma justa. Beleza? Mais uma aqui do Juliano. A Copa nos Estados Unidos corre risco pelos últimos acontecimentos? Mano, eu me perguntei isso. Eu vi até uma matéria, eu não lembro quem foi que postou, mas eu até compartilhei, né? Que pelo regulamento da FIFA, os Estados Unidos não poderia, né, sediar a Copa do Mundo, pela mesma sanção, por exemplo, que sofreu a Rússia, né, com a guerra, por ter atacado ali a Ucrânia e tudo mais, né, tanto a Rússia quanto seus clubes foram punidos e banidos de competições internacionais, né, tanto pela FIFA quanto pela UEFA. A FIFA tem esse regulamento, inclusive, para a Copa do Mundo, e por conta dos Estados Unidos ter atacado a Venezuela, ele poderia ter ficado de fora. Eu acho que vai acontecer alguma coisa? Eu acho que não, né, mano? Né, o Infantino adora o Donald Trump, deu para ele até um prêmio, né, no meio ali da cerimônia ali do sorteio, né, da fase de grupos da Copa do Mundo, um prêmio da paz, inclusive, né, por ele ter se metido em alguns desses entreveros aí entre algumas nações, né, com todo o poderio e importância que os Estados Unidos têm. E ele foi visto como um cara que acabou com várias guerras, e agora ele tá meio que começando uma, digamos assim. Mas eu não acho que vai acontecer nada não, acho que tudo vai transcorrer conforme o planejado. A terceira aqui do Juliano, não é pergunta, é elogio, você é fera, parabéns pelo trabalho. Pô, obrigado aí, Juliano, e obrigado por sempre estar mandando aí, né, perguntas, sempre estar participando, né, da nossa caixinha. Lucas Emanuel Oliveira.
o quanto um título influencia a percepção da opinião pública depois dessa temporada que passou. Eu pensei um pouco sobre isso. PSG ganhou tudo, mas Liverpool, Bayern e Barcelona foram melhores no futebol. Dembélé foi bola de ouro, mas Yamal, Salah e Rafinha foram melhores. O que você acha de tudo isso? Eu acho que isso aqui são opiniões, né, mano? Eu acho que tem algumas controvérsias. Por exemplo, não acho que o Bayern jogou mais do que o PSG na temporada passada, não. O Liverpool, talvez em algum momento sim, mas no fim da temporada não. O Barcelona, sim, eu acho que o grande time da temporada foi o Barcelona, já falei isso aqui. Não era unanimidade que o PSG era o melhor time da temporada, porque tinha ali um Barcelona muito bom ali competindo com ele. E a partir do momento que o Barcelona foi eliminado, né, começamos a olhar, né, com uma lupa, com um carinho mais especial ali pro PSG e para as premiações individuais ali para seus jogadores. Nessa o Dembélé também acabou levando, enfim. Mas no fim das contas eu acho que é menos contestado exatamente por isso, né? O time ganhou realmente o título mais importante, mostrou um futebol agradável, né? Fez 5-0 na final da Champions, então não deixou nenhuma contestação de que realmente foi, né, o melhor time da competição, pelo menos. Então, cara, claro que o título influencia muito, influencia demais. Eu acho até que, na opinião de quem vota no colégio eleitoral, a última foto da temporada é a única que importa, né? Eles não olham para o todo. Eles não olham para os 10, 11 meses de competição, de competições no geral. Eles olham para a competição mais importante do ano, no caso a Champions foi no ano passado, dividindo ali um pouco de atenção com a Copa do Mundo de Clubes, mas ainda assim, até por ser a primeira edição, né, da Copa do Mundo de Clubes, a Champions seguiu sendo, né, o campeonato mais importante. Em ano de Copa do Mundo é a Copa, em ano de Euro é a Euro, até por isso o Rodri ganhou, né, em 2024, enfim. Então, sempre o campeonato mais importante e como ele termina e quem ganhou, dependendo da cara de quem ganhou também, né, porque se for um time que não tem uma grande estrela, eles vão dar peso a qualquer outra coisa que não seja aquilo ali, não vão premiar aquilo ali vai ser só uma menção honrosa. Por exemplo, se nessa Copa do Mundo desse ano Senegal for o campeão, você acha que algum jogador do Senegal que jogar muito na Copa do Mundo vai ganhar a bola de ouro e tudo mais? Eu duvido. Agora, se uma grande estrela, um grande time, midiático e tal, ganhar a Champions e tiver esse jogador se destacando, eles vão ignorar a Copa e vai ser esse jogador. Agora, se Portugal ganhar a Copa do Mundo com o Cristiano Ronaldo jogando muito, Cristiano, bola de ouro, não tenha dúvida disso. Então sempre o título vai ter uma grande importância para quem vota. O título tem peso dependendo da cara de quem ganhou. É isso. Eu não concordo, tá? Mas é essa avaliação que eu faço. Mais uma do Lucas. Seleção francesa vem para mais um título de Copa? Cara, é uma das grandes favoritas, né, candidatas aí ao título. Eu tenho algumas ressalvas em relação à montagem do time. Por exemplo, tem grandes jogadores, né, no ataque sobretudo. Perdeu o Griezmann, mas ainda tem, por exemplo, Mbappé e Dembélé. São dois caras que nos seus clubes hoje estão jogando como centroavante. Qual deles não vai ser centroavante para fazer a ponta esquerda, vai? No meu time, seria o Mbappé. Eu acho que o Mbappé é um ponta melhor do que 9. Porém, se você joga o Mbappé para ponta, ele vai ter mais funções defensivas. Ele vai ter que correr atrás do lateral, né? Ou ele vai ter que subir para pressionar o lateral. O Dembélé é um cara mais intenso para poder fazer esse papel. Então talvez isso se inverta. Aí você vai ter um Mbappé numa posição que não é a melhor para ele, na minha visão, e o Dembélé numa posição diferente da que se mostrou a melhor para ele, né, nos últimos anos ali, no PSG, sobretudo o último ano. Aí você já tem essa dúvida aqui. Aí você tem a dúvida ali entre ponta direita e meio. Tem dois jogadores que podem fazer muito bem os dois papéis, né, o Olise e o Cherki. Qual deles vai ser o ponta direita, qual deles vai ser o meia? A gente não sabe. Será que esses quatro vão jogar juntos? Será que esses quatro jogando juntos não expõem demais os dois volantes? Quem vão ser esses dois volantes? Né? Será que o Rabiot ainda tem aquela vaga automática no time titular ali, que o Deschamps, que adora ele, né, vai colocar? Será que ele vai convocar o Kanté, né, que ele chamou na Eurocopa, surpreendentemente? Como é que está o Kanté hoje? Será que o futebol saudita dá a ele a competitividade boa o bastante para que ele chegue numa Copa do Mundo em condições de poder ser o titular da seleção francesa ali ao lado do Tchouaméni? Ou o Camavinga, que está tendo sequência agora, né, no Real Madrid, vai conseguir ser titular? Ou um desses quatro homens de frente aí,
E aí, na verdade, um dos dois, né? Ou o Cherki ou o Olise, porque eu não vejo nem o Dembélé nem o Mbappé saindo do time. Um desses dois aí vai sair do time para que outro meio-campista ali, para poder formar um time mais, né, recheado no meio-campo, né, mais consistente, seja colocado. Então são várias dúvidas que a gente tem em relação à seleção da França, mas é claro que o material humano é de muita qualidade. Então, se vem para ganhar, cara, é uma das favoritas, uma das grandes candidatas. Não acho que seja a seleção favorita hoje. Acho que a Espanha está na frente e acho que a Argentina talvez também esteja na frente, nesse momento. Mas a França é ali a terceira força, seguida ali por Portugal. Inglaterra eu vejo no mesmo nível do Brasil. Eu já citei que coletivamente, para mim, a Colômbia me agrada até mais do que essas duas. Não tem o mesmo material humano das duas, não tem a mesma ambição e grandeza das duas, mas coletivamente é mais tímido que as duas. Mas enfim. Eu acho que não é nenhum absurdo pensar na França chegando em mais uma final ou conquistando mais um título, tá? Mas não seria a minha aposta hoje. Eu aposto pelo menos, no mínimo, acho que a França deve chegar numa semifinal. Dependendo também de como é que vai ser o caminho até lá. Caiu num grupo complicadinho, chatinho. Mais uma aqui do Lucas, e é a pergunta sobre o Botafogo, né? Quais as suas expectativas com o ano do Botafogo? Cara, eu tenho expectativas mais modestas para esse ano, né? Porque eu acho que a SAF ela nunca teve num ano tão parecido com a bagunça que era o associativo, como foi aí esse final de 25, começo de 26, né? Tem a questão aí do Transfer Ban, que deve resolver em breve para poder inscrever os novos jogadores e tal, mas tem a questão da própria SAF, se ela pertence ao Textor ou se ela pertence ainda à holding da Eagle, que o Textor está afastado, se o Textor vai conseguir retomar o poder total, o controle total ali, né, da SAF do clube, se ele vai ter poder aquisitivo bastante para poder, né, ser o time ser bastante atuante no mercado, essas dívidas aí que foram feitas, será que elas vão ser pagas, ou se esse problema aí do Transfer Ban, que hoje é do Almada, amanhã pode ser de outros jogadores ali, será que esses problemas não vão voltar a assolar aí o time, essa necessidade de vender jogador o tempo todo, na primeira proposta que recebe, se o cara quiser sair, ele sai, não tem ninguém que seja inegociável, tem essa questão aí da inconstância, que eu prevejo o trabalho do Anselmi pelas preferências táticas que ele tem, que não casam com as preferências táticas que o torcedor normalmente tem tolerância, tem paciência. Então, cara, eu não tenho expectativas muito boas, não. Não acho que, vai brigar pra não cair e tal, mas eu não vejo o time brigando por título, não. Acho que qualquer sexto lugar, quinto lugar ali já tá de bom tamanho pro Botafogo esse ano. A verdade é essa, infelizmente, né? Se as coisas melhorarem, claro que a cobrança, o sarrafo também vai aumentar. Mas, nesse começo de ano, a minha expectativa não é de um time, né, super competitivo como deveria ter sido no ano passado e foi, de fato, em 2024, tá? Então, não tenho grandes expectativas aí com o Botafogo esse ano, não. Valeu, Lucas! Thor Carvalho. Quais são as melhores bases do Brasil? Flu e Santos são bons exemplos? Com certeza. São duas das melhores, né? Até pouco tempo atrás o São Paulo também estava nessa, mas eu acho que Flamengo e Palmeiras eles estão dominando tanto o futebol brasileiro aí ultimamente que até nas bases a gente vê os caras que são revelados e são vendidos, especialmente no Palmeiras, né, tem se destacado bastante, né? O Fluminense e o Santos, como eles não são times super ricos, eles usam bastante a base ali para compor o elenco e acaba sempre um moleque se destacando, subindo, né? E como são bases muito prolíferas, o mercado já olha melhor, né, para jogador saindo da base desses clubes, como, ele pode ser o futuro fulano, ciclano, beltrano, que já foi revelado ali nesses clubes, né? Então, você vê muito time hoje com jogador de destaque que foi revelado nessas bases. Mas eu acho que o São Paulo ainda revela bem, o Corinthians ainda revela bem, o Flamengo está revelando muito bem, tem revelado muito bem, mas o Flamengo revela mais para vender, né? Revela mais para ser ali a terceira, a quarta opção, porque normalmente ele tem preferido contratar até os reservas, né? Eu acho que fica por aí, mano. Acho que essas são as melhores bases aí do futebol brasileiro. Não vejo outra aí competindo com essas, não. Valeu, Thor. Thor só mandou uma. Almeno Campos, um abraço aí pro Almeno, meu amigo. Você acha que o estilo de jogo do Ryan do Vasco se encaixaria bem no futebol alemão? Cara, eu acho que sim.
Acho que sim. Claro que taticamente ele vai ter que se adaptar um pouco ali, até na questão física e tal. É um jogador fisicamente forte, rápido, pode se encaixar bem em contextos de time ali de contra-ataque. Mas eu não sei se o Ryan, ele vai de fato se firmar ali nessa posição de 9, de ataque ao espaço, de time de contra-ataque, de transição rápida, ou se ele vai voltar a ser o ponta-direita que ele foi formado. Eu acho que com as demandas do futebol europeu hoje, como eles olham para os jogadores brasileiros, não ficaria surpreso se o Ryan fosse para lá e voltasse a ser ponta. Tá? Voltasse a ser um jogador de mano a mano, de um contra um, de drible, mais do que um cara de definição, de terço final, como ele tem sido, né, desde que ele ganhou a posição do Verratti como centroavante titular ali do Vasco. Tá? O Ryan, que vem jogando nessa posição de 9 do Vasco, eu vejo encaixando muito bem no futebol alemão. Mas o Ryan de 19 anos, brasileiro, que foi formado como ponta, eu acho que vai para a Europa ser ponta também. A minha impressão é essa. E aí eu não sei se no futebol alemão ele vai conseguir ser esse ponta disciplinado que vai de uma linha de fundo a outra, que vai ser acionado no contra-ataque o tempo todo. Não sei se ele vai ter êxito jogando nessa posição, beleza? Obrigado, Almeno. Gabriel Baltazar, GB. Você se incomoda com só tentativa de chuveiro contra defesas bem fechadas? Acha que falta ousadia? Cara, eu me incomodo muito. Eu acho uma estratégia burra, inclusive, né? Acho que eu já falei isso aqui bastante, suficientemente, né, inclusive. Quando você tá precisando ganhar o jogo, o adversário já te cedeu a posse, já encheu a área de gente, já colocou mais defensores, você vai ficar só pingando bola na área para ver se consegue fazer um gol de cabeça, né, com 10 defensores, 10 jogadores ali do adversário, mais o goleiro dentro da área. Pô, você tá só consagrando a defesa deles, só consagrando os zagueiros deles que vão ficar ali, ó, tirando bola de cabeça o tempo todo. Então eu acho uma estratégia bem burra. O certo é tentar tocar a bola e atrair a defesa adversária para poder gerar ali algum espaço para infiltração e finalizar de fora. Sempre cobro muito dos times que façam isso. Porque quanto mais jogadores tem dentro da área, mais o goleiro tá com a visão coberta de onde está a bola. Então, muitas vezes, um chute bem feito e tal, que consegue ali passar à frente de todo mundo. Claro, quando tem um espaço ali para chutar, você chuta e o goleiro vai ter dificuldade de ver de onde a bola está saindo, de onde a bola está vindo, com que força. Então, chutar de fora da área eu acho que é uma estratégia muito melhor, né, para enfrentar defesas bem fechadas do que o chuveirinho. Beleza? Mais uma do Gabriel. O que acha do Christian na meia-direita do Cruzeiro? Cara, se o Gerson de fato foi pro Cruzeiro, eu acho que ele vai perder a posição. Ou ele vai para a ponta esquerda, ou ele vai perder a posição. Né, eu não vejo nem o Lucas Romero, nem o Lucas Silva saindo da dupla de volante. Claro que o Matheus Pereira não vai sair ali dessa posição de meia central. O Arroio, claro, a gente vai ver ele desde o início da temporada agora, né, pela primeira vez, ele chegou no meio do ano, mas foi uma boa surpresa. Tem o Sinisterra ali também disputando posição com ele na ponta esquerda, então acho que o Christian vai rodar. Acho que o Gerson vai voltar e vai ser titular. Se voltar sendo o Gerson que a gente conhece, o Gerson que chegou até a seleção, eu acho que o Gerson, que inclusive estava no Flamengo jogando nessa posição, né, de meia aberto pela direita, eu acho que o Gerson tem tudo para tomar a posição do Christian. Não que o Christian seja um mau jogador, é só que o Gerson é melhor. E até então, depois eu vou atualizar para ver a última pergunta de hoje. Matheus Henrique no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Lembrou o Vitinha? Ah, mano, exagerado isso aqui, né? Vamos dar uma segurada, ter calma. Jogou bem e tal, mas, pô, comparar com o Vitinha, eu acho que são pouquíssimos os jogadores comparáveis ao Vitinha hoje em relação a estilo de jogo, né, a como corre, como ocupa espaço, como faz tudo com muita qualidade, aparece na área, faz saída de bola, joga aberto, né, aparece como opção de passe ali, né, conduzindo a bola e o tempo todo fazendo... Cara, é muito difícil você ver outro jogador fazendo isso. Eu acho que o Matheus Henrique ele pode ter feito isso em momentos do jogo, mas, porra, comparar com o Vitinho eu acho um tanto quanto exagero, tá? Vamos atualizar aqui para ver se tem mais. Ou se essa de fato foi a última pergunta da primeira caixinha de 2026. Aparentemente foi. Então agradecendo aí todo mundo que mandou pergunta e todo mundo também que assistiu o vídeo até aqui. Gostou, cara, da dinâmica da caixinha? Você nunca tinha visto? Você quer participar na semana que vem? Segue lá o Instagram,
Pautas e Táticas, normalmente nas quintas-feiras. Eu deixo lá os stories, ali para as 3 da tarde, mais ou menos. Aí você manda até 3 perguntas, tá? Sobre futebol, sobre qualquer coisa aí que você queira, dentro das minhas possibilidades. E é claro, eu evito responder pergunta repetida, tá? Hoje, por exemplo, não teve nenhuma pergunta repetida. Teve assuntos que eu já cheguei a falar, mas não pergunta repetida. Pergunta repetida eu não respondo. Aí, se eu ver que tem, eu dou até a possibilidade de você fazer outra pergunta, te respondo a repetida no privado e tal, mas enfim, participe, mantenha aí o nosso quadro vivo e ajude a gente a fazer mais conteúdos, né, com mais frequência, até porque nessas 2 semaninhas aí que a gente ficou sem vídeo, deu uma estagnada, né, no nosso engajamento e também no nosso faturamento do canal. Né, o amigo aí que perguntou sobre como eu devo começar a assistir tática, a me informar sobre tática, repetindo, eu tenho um curso de análise tática, né, que eu vendo, então vai lá também no Instagram, né, me chama no direct, se informa sobre o curso, se você quiser se manter interessado, adquira o curso, você não vai se arrepender, isso vale para todo mundo aí que estiver interessado também, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui, continuem ligados no nosso canal, e até a próxima!